Olá, estamos de volta com o nosso Drops do Céu, gotas de luz sobre sua vida. Trazemos mensagens de fé, encorajamento e instrução para que você conheça a Deus, saiba quem Ele é e faz e humildemente procure ter um relacionamento simples, mas profundo com Ele. Estamos na série Tesouros da Fé. Esse será o episódio número 10. Semana passada, no episódio número 9, falamos sobre o poderoso nome de Jesus, não é? O seu poder que se manifesta através do precioso nome de Jesus. Não deixe de assistir. A série Tesouros da Fé busca despertar nosso apetite espiritual para valores e segredos superiores, muito mais valiosos e preciosos do que os que nos são oferecidos todos os dias por esse mundo. Na semana passada, falamos sobre a maior autoridade estabelecida em todas as dimensões, o Senhor Jesus Cristo. Nome sobre todo nome, seja no tempo, seja no espaço, por toda a eternidade, diante dos anjos, o poderoso nome de Jesus. O tema de hoje é conhecer a Deus e conhecer a Cristo. Conhecer ao Deus que servimos e amamos é o alvo mais importante da nossa fé. É o objetivo maior da nossa jornada, com ações que começam aqui, mas que transcendem o tempo e que terão sequência por toda a eternidade. Lá em Jeremias, capítulo 9, a palavra de Deus diz assim: assim diz o Senhor, aquele que se orgulhar de algo, que se orgulhe somente disso, de uma coisa, de me conhecer, saber e entender que eu sou o Senhor e demonstro amor leal, trago justiça e retidão sobre toda a terra, isso é o que me agrada, diz o Senhor, ou eu, o Senhor, falei. Então, o que o Senhor diz em Jeremias 9:24 é o que agrada ao Senhor é que você o conheça, que você saiba mais e mais quem é esse Deus que deu a sua própria vida por você. Então, bora lá. Conhecer a Deus é um processo. O nosso Deus, o que Ele é, as suas obras, as suas palavras, as suas proezas, os seus testemunhos e preceitos, seus planos, seus caminhos, sua grandeza, sua excelência, sua majestade, sua glória excedem a nossa compreensão. Ele é muito maior do que esse cérebrozinho que nós temos. Por isso, pouco a pouco, mas constantemente, devemos conhecê-lo e nos encantaremos mais e mais a cada dia ao fazê-lo. Oséias capítulo 6 fala assim: venha, voltemos para o Senhor, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Numa outra tradução, como precisamos conhecer o Senhor e buscar conhecê-lo mais e mais. Continua, ele nos responderá tão certo como o amanhecer e como as primeiras chuvas certamente chegarão. Então, meu querido, o conhecimento do Senhor, ele é paulatino, porque o nosso cérebro não tem como absorver de cara quem é Deus. Não temos essa propriedade. O Senhor vai nos preparando pelo seu Espírito Santo e revelando a sua personalidade, o que ele é, o que ele faz, e aos poucos nós vamos entendendo a grandeza, o poder, principalmente daquilo que ele fez por nós, no sacrifício de Cristo. Mas também conhecendo como ele é, não é? E amando, porque ele é todo amor, ele é todo bondade, ele é todo belo. Nosso Senhor Jesus Cristo é tremendo. Conhecer a Deus e ao seu Filho amado, andar e viver com Deus, é começar, segundo a palavra de Deus, o próprio Jesus disse, é começar a experimentar aqui na terra a vida eterna que teremos lá. João capítulo 17, verso 3. Jesus disse, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste ao mundo. Pois é, fala-se da vida eterna, eu mesmo falo dela porque eu anseio por ela, mas nós podemos começar a viver algo aqui, não é? Pouco a pouco, entendendo a gloriosa presença do Senhor e como Ele é e tudo o que Ele diz e faz. Paulo entendeu isso. O apóstolo renunciou, renegou, desprezou tudo que ele tinha de valor para este mundo em troca deste conhecimento santo, poderoso e sublime. É o que ele diz em Filipenses capítulo 3, a partir do verso 7, onde ele explica direitinho como fez para que nós possamos entender esse processo. Vamos ler.
Filipenses capítulo 3, verso 7 em diante. Mas o que para mim era ganho e valioso, né, tudo que ele tinha conquistado, hoje eu considero insignificante por causa de Cristo, diz Paulo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável e à excelência de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Veja só, valores, dar valor ao que tem valor, aquilo que é eterno. E aí ele continua, por causa dele, do Senhor Jesus Cristo, deixei de lado todas as coisas e as considero como menos do que lixo. A outra tradução diz esterco, então é um negócio forte, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. E ele continua, não conto mais com a minha própria justiça, nem que vem da obediência da lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo Jesus, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder e virtude que o ressuscitou, a virtude da sua ressurreição, diz um outro texto, uma outra tradução. Sofrer com ele, participando da sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição, para que eu também alcance a ressurreição dos mortos. Não estou dizendo, ele continua na sua carta aos Filipenses, que já obtive tudo isso, ou que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, ele continua, não a alcancei, essa perfeição, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está diante de mim, ou seja, desprezando, como ele acabou de dizer, as coisas desse mundo e amando aquilo que é mais sublime, que é conhecer a Cristo, prossigo para o alvo final desta corrida, a fim de receber o prêmio celestial do soberano chamado e vocação para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Você foi chamado, você tem uma vocação, você tem algo da parte de Deus para você. Este é o valor, este é o alvo, conhecer a Cristo e aquilo que Ele tem para você nessa vida. O resto, segundo Paulo, é menos que esterco, olha só. E como a gente pode conhecer a Deus? Andando, falando, vivendo em comunhão com Cristo. Não é tão complicado assim, no sentido de que da nossa parte, orar, estar em comunhão com Ele e com os irmãos, não é? Buscar a sua face, ler e crer na sua palavra e, óbvio, o dia a dia é o mais difícil. Pouco a pouco Deus vai se manifestando em cada um de nós e vamos tornando-nos amigos mais íntimos do Pai, não é? Reconhecendo a sua voz em cada situação. Às vezes é difícil ouvir o seu comando, reconhecer o seu caminho e a decisão a tomar. Mas quanto mais somos íntimos dele, cremos com mais facilidade que ele não nos abandona, que ele não falha, que a sua fidelidade é mais alta do que as nuvens e ele virá em nosso socorro. Pois é, queridos, Cristo é quem nos leva ao Pai, não é? Diz lá Mateus capítulo 11, todas as coisas me foram entregues por meu Pai, ninguém conhece verdadeiramente o Filho senão o Pai, e ninguém conhece verdadeiramente o Pai senão o Filho e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Então, se você quiser conhecer a Deus, você tem que ir a Cristo. Tem que gastar tempo com Ele, ficar com Ele, andar com Ele, amar a sua presença, adorá-lo em espírito e em verdade. E quanto mais conhecemos a Cristo, mais ficamos imunes e guardados da astúcia do diabo e do engano de pessoas perversas. Está lá em 2 Pedro, capítulo 3, verso 17. Amados, estejam atentos, a fim de que não sejam levados pelo engano e mentiras de homens perversos e abomináveis, e percam vocês a sua firmeza. Antes, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para todos sempre. Amém. Então, queridos, conhecer a Deus tem mais essa. Quanto mais nós o conhecemos, mais nós estamos imunes, mais estamos protegidos contra os ataques do inimigo e contra a astúcia de homens perversos que querem nos derrubar em todos os sentidos. Bom, vamos lá. Olha só que interessante. Se conhecer e andar com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo é nosso alvo máximo e assim o é,
há um efeito colateral glorioso. Sabe qual é? Ser conhecido dele. Uau! Quando o Senhor chamou Abraão e Abraão estava andando, Abraão ouviu a voz de Deus, largou toda a sua parentela, né? E seguiu para o lugar em que o Senhor ia mostrar para ele, né? Gênesis 18 diz assim: disse o Senhor, né? Declarou o Senhor: ocultarei, né? Esconderei eu de Abraão aquilo que eu faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande nação, grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu o tenho conhecido. Opa! Quanto mais Abraão conheceu a Deus, Deus o conheceu mais e mais. E diz assim: porque eu o tenho conhecido. E ele há de ordenar aos seus filhos e à sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão tudo o que acerca dele tem falado. O Senhor tem um plano para a sua vida e ele te conhece. E ele quer que você seja famoso no céu, não é? Para ele poder dizer, como disse: eu vou ocultar o meu plano de Abraão? Não, eu estou entendendo que ele já entendeu quem sou eu, então eu vou me revelar a ele. Lembra do caso de Jó? Né? Os anjos se apresentaram diante de Deus e Deus falou: por acaso você viu o meu servo Jó, homem reto, temente a Deus e que se desvia do mal? Que coisa tremenda! O Senhor Deus testemunhando dos seus filhos, é o que ele pode fazer conosco. Deus conhece bem os que são seus e ele testemunha deles diante dos seus anjos. Está lá em 2 Timóteo capítulo 2, verso 19. O fundamento de Deus fica firme tendo um selo: o Senhor conhece os que são seus, diz Paulo, escrevendo a Timóteo. E qualquer que profere o nome de Cristo deve apartar-se da perversidade. O Senhor conhece o que são seus. Ser conhecido de Deus. Opa, eu conheço a Deus, mas eu sou conhecido dele. Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Pessoas simples que descobriram o Deus vivo, que hoje em dia foi revelado a nós em Cristo Jesus. Estes são bem conhecidos, amparados, vigiados. Tem os olhos de Deus postos sobre nós, o Deus Todo-Poderoso. Lembra de Natanael, né? O discípulo Natanael, em João capítulo 1, verso 47. Jesus viu Natanael se aproximar dele e disse: aí está um verdadeiro filho de Israel, um homem totalmente íntegro. Aí o Natanael perguntou: como o senhor me conhece? Como o senhor sabe a meu respeito? Jesus respondeu: antes que Filipe o chamasse, eu o vi lá debaixo da figueira. Opa, ele trouxe algo que Natanael só sabia. Aquele dia que ele sentou debaixo de uma árvore e ficou clamando por Deus. Ah, meu Deus, eu queria tanto te encontrar. Jesus já te viu, meu querido. Jesus me viu. Eu me lembro que eu sentava na praia, quando eu passava férias, lá era garoto, eu ansiava por Deus. Uma vez teve uma ressaca, jamais vou esquecer uma ressaca do mar, aquele mar revolto. Eu sentei em cima de um tronco que a maré tinha trazido e eu fiquei olhando aquelas nuvens e fiquei na minha adolescência buscando ao Senhor. Certamente o Senhor me viu debaixo daquela figueira, em cima do tronco. Jesus te viu em casa, Jesus te viu no trabalho, Jesus te viu e te vê no clube, dentro do ônibus, no Uber, na internet, na rede social. Jesus te vê de joelhos, orando, na festa, feliz ou chorando. Ele conhece os seus pensamentos, suas intenções, suas palavras, suas ações. Ele está pronto para conhecê-lo mais de perto e testemunhar de você lá no céu, diante dos anjos. Vocês viram a minha serva? Vocês viram o meu servinho? 1 Coríntios capítulo 8 diz: quem ama a Deus é conhecido por ele. 1 Coríntios 8:3. Quem ama a Deus e o seu próximo é conhecido por ele. Diz lá, 1 João capítulo 4. Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, o reflexo de conhecermos a Deus é o seu amor dentro do nosso coração. E assim, somos amados e reconhecidos por ele também. Mas, queridos, vamos lá, não adianta termos um trejeito, um aspecto, uma linguagem de discípulos, um crentez, uma coisa fake, né? Uma coisa superficial. Isso, se nós não amamos e não o obedecemos, isto não tem valor nenhum, é perda de tempo. Tanto que o Senhor Jesus, lá em Mateus 7, a partir do verso 21, diz:
Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas aqueles que fazem de fato a vontade do meu Pai que está no céu. Óbvio, com a ajuda de Deus, não é? No dia do juízo, diz ele, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres e maravilhas. Então eu, Jesus, lhes direi abertamente, nunca os conheci. Apartem-se de mim, vocês que praticam o mal, a iniquidade, o pecado. Então não adianta a gente trazer uma capa, isso não resolve. Nós precisamos amá-lo de todo o coração, buscar conhecer ao Senhor de verdade. Meu querido, minha querida, esforce-se por conhecer mais e mais ao Deus que deu a sua própria vida por você. Ande com Ele nos caminhos dele, adore-o em espírito e em verdade. E você também será conhecido e famoso nos lugares celestiais, proferido da própria boca do Senhor Jesus Cristo. Hoje, diz a palavra, nós ainda o conhecemos parcialmente, até o dia que o veremos face a face. Então o conheceremos assim como Ele nos conhece plenamente. É o que diz 1 Coríntios capítulo 13, verso 12. Agora, diz a palavra, Paulo escrevendo, vemos de modo imperfeito, como por um espelho, em enigmas, mas então, naquele dia, veremos ao Senhor Jesus Cristo face a face. Agora eu conheço em parte, vou conhecendo mais e mais, mas então o conhecerei como também sou conhecido hoje. Que coisa tremenda, o Senhor vai nos levar e aí sim nós teremos não só uma noção das coisas de Deus, nós vamos conhecer ao Senhor Jesus Cristo face a face. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor se revela, o Senhor revela o Pai, aquele a quem o Senhor quiser revelar. Não é algo da ciência, da cabeça, do pensamento, do esforço humano, mas vem de Ti. O Senhor, se nós buscarmos a Tua face e buscarmos conhecer mais e mais de Ti, o Senhor vai se revelando, passo a passo para nós, para que nós possamos entender sem morrermos, porque a tua glória, ela, Senhor, quando o Daniel esteve diante da sua glória, ele se prostrou, caiu sem forças, todo mundo, ninguém pode, Senhor, com a tua grandeza, a tua glória, mas então o Senhor vai mostrando para que nós te amemos mais, e te conheçamos mais, e te amemos mais de todo o nosso coração, e assim seja, com cada um que está ouvindo essa palavra, que o Senhor se revele a você, meu irmão, que o Senhor revele a sua glória, o seu amor, o seu poder, que te livre, que te guarde, que te conduza, que te aconselhe, que traduza a sua palavra ao seu coração, para que você tenha certeza e um dia você possa conhecer ao Pai, assim como você é conhecido dele, em nome de Jesus. Amém. Essa é a palavra que o Senhor preparou, que Deus abençoe você, te dê uma semana poderosa, que o Senhor guarde os seus caminhos, por onde você for, abençoe a sua família, que você possa sim perseverar e a cada dia mais ser conduzido por Ele até aquele lugar, até aquele dia bendito em que vamos morar para sempre com o Senhor. Se você gostou, curta aí, mande a sua mensagem. Cada curtida, 5 pessoas assistem essa palavra. Não deixe de se inscrever no nosso canal e receber uma mensagem da parte do Senhor. Que o Senhor o conduza e o abençoe em nome de Jesus. Amém.